A gente continua falando aí também, né? Saúde tem tudo a ver também. Aqui a gente convidou, gente, hoje a Yales Romeno, ela que é enfermeira oncológica, estomaterapeuta. Ela vai já explicar pra gente o que é isso. Nós vamos conversar sobre as lesões de difícil cicatrização em pessoas diabéticas, né? Porque é algo geralmente muito comum em quem tem a hiperglicemia, né? São essas feridas que não cicatrizam nunca, né? Obrigada por estar aqui, né? E conversar com a gente sobre este assunto. Muita gente perguntando, e por que as pessoas que têm, né, algum tipo, diabetes principalmente, essa cicatrização ela é tão demorada ou tão prolongada e às vezes nem acontece, né, direito? Isso mesmo. As lesões de difícil cicatrização geralmente está associada a alguma comorbidade. Muito provavelmente esse paciente ele é um diabético, pode estar associado também à hipertensão arterial. Então, esse diabético ele também pode ser hipertenso. Ele também pode ter comprometimento vascular, né? Ele não faz acompanhamento com o vascular e aí nós temos um grande problema, né, para cicatrizar, que é a neuropatia diabética. Os pacientes eles não têm uma sensibilidade correta nos membros inferiores, nas periferias, né, que a gente chama, mãos e pés, e aí eles terminam se machucando e quando vem perceber é uma lesão que já está sangrando ou uma lesão que já está saindo pus, algum tipo de secreção. E aí é quando eles acendem o alerta de procurar um profissional. E essa cicatrização, né? Geralmente existe o que melhora? Alimentação, hidratação, o que pode facilitar esse processo? É um complexo, né? Um dos grandes vilões é o tabagismo, então a gente já orienta esse paciente, se ele faz uso de cigarros, não fazer uso, parar imediatamente. É muito difícil, a gente então faz um combinado de pelo menos no início do tratamento ele tentar reduzir, porque o tabaco ele traz um retardo na cicatrização. Olha. E aí, associado ao índice glicêmico alto, que esse paciente muitas vezes não consegue controlar apenas com a alimentação, precisa de medicação, e aí tudo isso em conjunto atrasa demais esse processo de cicatrização. E assim, a gente sabe que a amputação já seria aquele último nível, né, ali, e muitas vezes acaba acontecendo, a gente sabe que é comum. Existe um percentual? No Rio Grande do Norte, nós somos o estado que mais amputa, que mais o paciente perde membros por conta do diabetes descontrolado. Ou seja, a culpa, digamos assim, né, seria o paciente mesmo que não se tratou, que não acompanhou. Porque hoje a gente já sabe que, acho que os médicos, as pessoas todas que acompanham, tentam até o fim, né, não fazer essa amputação, que seria já um extremo. Isso, o que acontece muito hoje é que o paciente, ele atenta de ir para um médico. E aí ele vai para o médico uma vez e se essa lesão não cicatrizar, que é o que acontece com as lesões de difícil cicatrização, ela se torna crônica após 15 dias. Após 15 dias de lesão, ela já é uma lesão crônica. Então, o paciente ele não quer voltar para o médico porque ele não seguiu as recomendações médicas. Sim. E aí entra num processo, um efeito cascata, né, de atraso, né, nesse processo de cicatrização. Que pode durar até quanto tempo? Pode durar, tem pacientes, eu já peguei pacientes no ambulatório com 30 anos, no consultório com 30 anos de lesão, com 50 anos de lesões de membros inferiores. Meu Deus. Vasculites com comprometimento arterial, paciente com comprometimento de dedos que precisou realmente amputar, porque quando há o comprometimento arterial, a gente não consegue reverter. Infelizmente, é uma amputação. Quando é uma vasculite venosa, uma úlcera venosa ou algo do tipo, é um tratamento especializado, um acompanhamento especializado, uma prescrição bem feita, um paciente bem acompanhado, ele perde em 88% o risco de amputação. Nossa, e isso acontece com pacientes mais jovens também? Ou seja, como é que a gente pode se precaver, digamos assim? Esses pacientes mais jovens geralmente fazem uso de insulina. E aí a insulina precisa ser tomada no horário correto. Assim como os pacientes mais idosos também, alguns fazem o controle com insulina. E associado à insulina, à medicação, seja ela oral ou seja ela injetável, precisa-se ter o cuidado com aparar unhas,
Enxugar bem entre os dedos, que é uma área de fungo. Sim. Então, o fungo, quando ele se instala por baixo do fungo, provavelmente terá uma lesão que ele não está conseguindo ver. Olha. E aí, manter a higiene dos pés e das unhas é um dos principais cuidados para o paciente diabético. Até a questão do corte da unha. O corte, que precisa ser um corte correto, não pode ser um corte que fique com pontas, para que a própria ponta que fica na unha não... Encrava ali, muitas vezes, aí é um problema. Muitas vezes a própria ponta da unha, ela causa uma lesão, que a gente considera também como lesão por pressão, porque aquela ponta fica ali fazendo pressão naquela área e termina desenvolvendo uma lesão mais complexa. Meu Deus, é muita coisa, né, gente? São detalhes, assim, que podem fazer com que a pessoa, né, desenvolva aí algo ainda mais grave. E nesse contexto todo, como é que a gente reduz esses números, né? Você falou que o Rio Grande do Norte tem números altíssimos de amputação. Tem como a gente, pelo menos, reduzir isso, reverter? O que você diria para as pessoas que estão em casa? Aprender e estudar, né, bastante. Hoje nós temos vários eventos, cursos, treinamentos, congressos, simpósios que estão reunindo profissionais e capacitando, e você o tempo inteiro ali em busca do saber e do melhor saber. Né? Para tratar o seu paciente, para tratar o seu cliente, para tratar o seu ente querido. Muitas vezes ele é o seu paciente, mas ele é o amor de alguém. Com certeza. Né? Então a gente precisa estar capacitado para isso. E aí nós vamos ter em outubro o congresso, né, aqui em Natal, brasileiro de estomaterapia. Explica só pra gente o que é estomaterapia, porque a gente acha que o nome tem uma coisa ligada para estômago, nada a ver. A estomaterapia, ela é uma especialidade exclusiva do enfermeiro, que ela contempla 3 grandes áreas. As estomias, que são aqueles pacientes que usam colostomia, ileostomia, são estomas confeccionados para drenagem e para alimentação ou respiração. E as outras 2 áreas são as lesões de difícil cicatrização e as incontinências urinárias e fecais. Então, a estomaterapia ela é bem complexa e é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. E aqui em Natal vai acontecer o Congresso Brasileiro de Estomaterapia. Natal será a sede pela primeira vez. Bacana. Nesse congresso vai estar grandes nomes nacionais e internacionais se reunindo para atualizar novos protocolos, para ministrar minicursos. Vai ter uma programação rica e muito vasta. Vai ter o encontro das interligas, que é a parte educacional do evento. Vai ter a participação dos estomizados do Brasil, que é um movimento onde os próprios pacientes eles mostram às pessoas como se cuidar, passam orientações riquíssimas, né? E assim fica mais fácil do público entender e aprender. Que maravilha, então tá aí, gente, Natal, né, esse dia, esse grande evento em outubro, uma oportunidade para todo mundo, né, aprender mais. Muito obrigada. E Alice Romena, né, enfermeira aqui, oncologista, que é também estomaterapeuta. Aprendi. Muito obrigada, viu, pela aula que você deu pra gente. Prazer foi todo meu. Obrigada, bom dia.